أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا نبينا حبيبنا خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Ama بعد, nós falamos, Deus obrigado por essa oportunidade, mais bias para nós poder dar uma modesta contribuição do que está ligado com o ensinamento do Islã, especialmente ensinamentos ligados com o mês de Ramadão. Isso é que no lei versículo, os capítulos de sura de capítulo de Corão, onde que Deus papia de Laylatul Qadr. So inshallah, nós abin jumbai na esse tema que está ligado com Laylatul Qadr, para nós poder explicar um bocado que é que Laylatul Qadr e qualquer benefícios, importância que é Laylatul Qadr e tem para fiéis muçulmanos. Laylatul Qadr suma mangarbias que notobi na diferentes explicações de sábios de como Laylatul Qadr é dia especial que explicado para crentes através de Allah subhanahu wa ta'ala e no amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também explica de essa noite que Laylatul Qadr com grande importância que essa noite tem para crentes de que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ordena crentes para procurar essa noite especial no último 10 dias de mês de Ramadão. So, para ver que lá, crentes estão mais motivados para poder esforçar mais, para poder olhar essa benção que está ligado com essa noite sagrada. Versículo que eu leio, depois de Bismillahirrahmanirrahim, no nome de Allah, clemente e misericordioso. Deus fala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. E fala, e a nós que revelar que seja sagrado ao Corão, fi laylatul qadr na noite de destino. Laylatul Qadr é conhecido com o nome de noite de destino ou noite de decreto. So, Al-Quran revelado na Laylatul Qadr, noite de destino. E num outro versículo também de sagrado Al-Quran é falado Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Fala, sem dúvida, e a nós que revela sagrado Al-Quran na noite muito abençoado. So, sagrado Al-Quran revelado na noite decisiva e também revelado na noite abençoada. E esses dois títulos tudo está ligado com a revelação do sagrado Al-Quran. E noite de destino, e noite decisiva e noite abençoada. E para ver aquilo, esse versículo ou essa noite
é muito importante para nós saber aproveitar. E não falado para nós, amado profeta sallallahu alaihi wasallam, de como essa noite está inserido no último 10 dias de mês de Ramadã. Para facilitar, e falado está nos dias impares, começando 21, 23, 25, 27 e 29. O profeta sallallahu alaihi wasallam fala, vou buscar Laylatul Qadr nesses dias impares. Isso uma conhece bem, está no último 10 de mês de Ramadã. E revelação do Alcorão e revelado também no último 10 dias de mês de Ramadã. Alcorão revelado no último 10 dias de mês de Ramadã. So, ligação do Sagrado Alcorão com Junjun é tão forte. Ligação do Sagrado Alcorão com o último 10 dias de Junjun é muito próximo também. Eu sabia daquela leitura do Alcorão está sendo mais importante e muito mais importante nos últimos 10 dias. E para ver aquela manga de nós irmãos que se vê como é encorna sagrado Alcorão, está fazer com que leitura do sagrado Alcorão através de Qiyamul Layl, que é raças que está raçado noite, para poder repetir sagrado Alcorão, para poder sugutar sagrado Alcorão naquele último 10 dias. Sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam na onde se tradução e mostrando como sagrado Alcorão é revelado no dia 24 do mês de Ramadã, que se vê como e faz parte do último 10 dias de mês de Ramadã. E que outra coisa que não ajuda, que se vê como está ligado com o sagrado Alcorão é Leila. Leila com Leil e duas palavras que se vê como é usado no sagrado Alcorão para referir noite. E manga de biazor que não é referido noite que dia, e está referido só Leil ou Nahar. E ora que não é referido revelação do sagrado Alcorão, está usa a palavra Leila em vez de Leil. Para Leila e tem mais profundidade e tem mais significado grande e largo do que a palavra Leil. So, para ver aquela Laylatul Qadr, que se vê como está ligado com a revelação do sagrado Alcorão, que está no último 10 dias do mês de Ramadã, e tem grande significado através de palavra que é usado para ela, para mostrar o significado de esse Laylatul Qadr, ligado com a revelação do sagrado Alcorão, e também ligado com o guia de humanidade através da revelação do sagrado Alcorão. Metaforicamente, na religião, a palavra Leil, noite, está usada no sentido metafórico. Naquele sentido, a hora que é usada, está significa um período tão escuro, ou um período onde que a espiritualidade está muito baixo. Um período, uma noite onde que pecados estão mais, pecado larga na toda parte do mundo, e injustiça, que é uma maldade. Leila, noite, está usado na religião para simbolizar escuridão de pecadores, ou perda de pecadores, ou invasão de maldade no mundo. So, aquilo que Alcorão também usa a palavra de Leila, onde que ele revela Alcorão na Leila, num tempo tão escuro, onde que a humanidade vive na escuridão, que se vê que é bom, que é mal, e revelado num momento onde que a humanidade está na perda. Para assim, nós vimos na história, no momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus mandar no mundo suma profeta. E olharam como é que tem tipo de mal que está
praticado na Arábia naquele momento. Todo tipo de mal e tema naquele tempo. So, a humanidade está completamente perdido com o seu Senhor, perdido com moralidade. E naquele momento, Deus manda ao Sagrado Alcorão, Sirajan Munira, para bem servir uma luz, uma iluminação, que não mostra pecadores caminho certo e não mostra pecadores calca caminho errado. E nesse sentido, a palavra Leila, e palavra que mais está mostra ensinamento do Sagrado Alcorão, para mostrar como é bem momento que precisado dele, é bem momento para poder guiar a humanidade. E Sagrado al Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma que é referido de como inna anzalnahu fi lailatul qadr, não revela al Corão na noite de destino, que seja o lailatul qadr, para alguém que sabe como ele é o professor mais grande de tudo professores que vem. Para ver ele que falado é o professor mais perfeito e dado ensinamento perfeito, que ensinamento que tem na nenhum livro que revelado para Deus. Para ver aqueles ensinamentos estava no momento de evoluir e que chegava a ser perfeição. E para o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é falado como al-yawma akmaltu lakum dinakum, e a os que boa religião perfeiçoado para vós, wa atmamtu alaykum ni'mati, e favor completado também para vós. Que é cedo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através da revelação do Sagrado Alcorão. E também não se vê através de traduções do profeta sallallahu alaihi wasallam, não de que judeus bem não de ele, para falar como se contra essa palavra irrevelado na Taurat, e na tomava esse dia fácil dia de celebração. Essa expressão que tem junto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse Lailatul Qadr, e suma que não fala, está inserido no último 10 dias. E a partir de esse Lailatul Qadr, que Deus revela sagrado ao Corão, que é decidido qual que ser o destino de humanidade, qual que caminho que a humanidade dividir anda para poder hoje ser Senhor. E na esse Lailatul Qadr, essa noite, lá que pode também é fazer uma fundação do destino da humanidade, que fundação que não fica para todo o tempo e que não é revogado para nenhum outro ensinamento ou lei, que seja sagrado ao Corão, sunna do sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é que ontem nós no imam como aqui explicando para mostrar como profeta sallallahu alaihi wasallam lembrando como e fica duas coisas que hora que não pega na ele não cana perde. Kitab Allah wa sunnat Rasulullah, livro de Allah que seja sagrado ao Corão, que Sharia, que sunna e prática de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So esse Lailatul Qadr e aquilo que dias que nós estamos buscar na esse último 10 dias. E Deus continua para mostrar como adraka ma Lailatul Qadr. Como que você sabe que Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Se você sabe que Lailatul Qadr, Lailatul Qadr é mais melhor do que 1000 meses. Que o Lailatul Qadr, que o noite de destino, que Deus põe nos últimos 10 dias, que fundação que Deus começou naquele último 10 dias, que está nos dias impares, para você sortear com aqueles dias, onde que você raça, você pedir Deus, você fazer zikri lá, você invocar benções riba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
buscando cumprir tudo regras de Deus e sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hoje aquele Lailatul Qadr e mais melhor do que 1000 meses. 1000 meses, suma que nobi aonde e falaram bem para o imam de como e 83 anos e alguns meses. E que ano está cobrir quase ano de pecador. Ou está falado também. E até aquele momento, pecador sentido está completa. Até para aquele momento. E tio bias o bajubi manga de gente mesmo que está chegando esse ano. Mas é período de pecador. Onde é que pecador ora na esse período de 80 e tal ano que já que capudi hoje e capudi hoje já mais. Pa abobo hoje Lailatul Qadr na adora Deus profeta sallallahu alaihi wasallam Deus fala abo que hoje e mais melhor de que alguém busca na mais de 83 anos e na busca e cocha abobo hoje naquele noite. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrando como ora que na busca é Lailatul Qadr. Bu tem que buscar com oração e não com dormir ou com outras ocupações que se vê como e que está ligado com a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. So para ver aquilo, não tem que buscar Lailatul Qadr na esse dia com a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Ora que não quer buscar com a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, logo esse dia está passa se não beneficia dele. O profeta fala: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bu firma parasa na Ramadão, especialmente na esse último 10 dias, onde que a gente não busca Lailatul Qadr. Com fé, com esperança, Deus na perdão tudo os pecados que você passa bem. E você torna pecador limpo diante de Deus. Você ser pecador aceitado diante de Deus. Para ver aquilo, é muito importante para não prestar muito atenção na nossas adorações durante esse último 10 dias de mês de Ramadão. E uma outra coisa também lembra, e diz como esse último 10 dias e referido a 10 dias de salvação. Para ver Ramadão dividido para 10 dias, segundo 10 dias, último 10 dias. Primeiro 10 dias e falado como dias Rahma. Segundo 10 dias falado que seja misericórdia. Segundo 10 dias e dia de istighfar, pedir perdão. Terceiro e último 10 dias e dia de salvação. E aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinando oração para não bater, repetir aquelas orações durante esse último 10 dias. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, abo e perdador. Bu gosta de perda, anta perda. Porque salvação e responsabilidade de cada pecador. Ninguém que está salva outro alguém. Cada quem está salvando na sua cabeça. É isso que Deus fala. Cola livro de cada quem na seu corpo. Se dia que morre, que dia que está tirado esse livro e falar, os kitabaka. Toma o livro, bolé. Para você ver o que é que vou fazer, o que é que vou fazer. Lá taziru waziratun wizra ukhra. Ninguém que está assumir responsabilidade de se companhia. Sua salvação e responsabilidade individual. No outro mundo, ninguém can aceita assumir nada de se companhia. Cada quem na preocupação com sua cabeça. Al-Quran refere: Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawmidhin sha'nu yughnihi.
Sabia, na outro mundo, cada quem na cura de se acompanhar, papai na cura de filho, filho na cura de papai, filho na cura de mamãe, mamãe na cura de homem. Cada quem está só preocupado com sua cabeça. Que dia papai que está com seu filho, mamãe que está com seu filho, filho que está com seu papai que está com seu mamãe. Então, aquilo que foi na 10 dias que de salvação, não pede Deus salvação, não busca salvação na mão de Deus. E Deus põe dia especial naquele dias, que será o último 10 dias, para a gente poder esforçar mais do que como é que é esforçar, para poder atingir essa salvação que Deus prepara para eles. Mas e preparar para aqueles que não buscar e para aqueles que não lutar para lutar. E para ver aquilo, não tem que esforçar mais. Não tem que envolver na cabeça mais tio na fazer caridades, na escutar palavras de Deus, no ler livro sagrado, na árabe ou na língua que está traduzido, né, para não poder outra benção. Para ir revelado na 10 dias. Não falar de revelado no dia 24 de mês de Ramadão. Ante esse último 10 dias, está mais e tem mais conexão com a revelação do Sagrado Alcorão. Não arrepender de nossos pecados, não erros que não cometi, para esse junjun acabar e toda não tem determinação na lado de Allah subhanahu wa ta'ala de como a nós não arrepender de não erros que não está fazendo, não reconhecer não fraqueza e a partir de já não reforma na cabeça, não luta para que não riba naqueles atos que não se vê como não vive bem. Porque Deus subhanahu wa ta'ala fala tudo quem que vira para ele Deus e não olhar sempre pronto na purda se pecar. Então, em vez de nobin está na pegando coisas que se vê como é que ajudando, não busca salvação na mão de Allah subhanahu wa ta'ala através de adorar, através de pedir. Se não arrepende, Deus não aceita no arrependimento. Porque Deus fala, enquanto não dá folgo, não se binti, não arianta, Deus sempre está pronto para não pedir perdão para ir perdão. Mas Deus misti para não seguir as palavras. Porque Deus fala, a humanidade vira para ele, para não adorar, porque Deus que criado para nenhum outro objetivo a não ser objetivo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anta humanidade dado oportunidade de buscar salvação na esse mundo, especialmente e cuido dias que falado, que dias que vou poder buscar salvação, boa noite, salvação na mão de Deus. Porque Deus fala, no najil lazina taqaw. Deus, tudo quem que buscar, meio de Deus, na sentido do como, buna luta para fazer o que está direito. Buna luta para dizer o que está direito. Deus fala, e na salvar. Haqqun alayna nunjil mu'minin. E na sede não dever e não obrigação para nos salvar aqueles que fia, aqueles que são crente e não dever para salvar eles. Ante hora que você fia na Deus, busca salvação na Simão, não já. E não luta também de tirar conceitos de como a mim muçulmano pensando como aquilo é outra coisa. E outra coisa. Mas e tem manga de coisas ainda diante para fazer. Porque o que o profeta sallallahu alaihi wasallam árabes fala amanna. Deus fala qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Árabes de deserto vindo do profeta sallallahu alaihi wasallam e falar como a nós também não fia. Deus fala não. Boca fia. Vou falar só não aceita Islam. Porque se vou fiar na verdade e que esse comportamento que vou ter que não vou ter. Bom comportamento nunca cana ser do mesmo. So, abraçar Islam, uma boa religião, confia na Islam
e dus coisas. E começando a abraçar o Islam, depois e vai para acreditar, para fiar na que o Islam nasceu, para fiar nele, para praticar. Que é muito essencial. E que práticas estão demonstradas desde a começada de mês de Ramadão. Crentes com tudo vontade, e na junjunga, e na fazer tudo caridade que pode, e na adora Deus na tudo maneira que pode. E sobre a sua para não raça, para não pedir Deus, para Deus seta que nós forças, para não ser pecador que completa. Outra hora, você pega texto não coisa, mas tem falhas, que se a nós pecador, não pode já como não, suma buiara, então, bunara partido, mas Deus, e cá assim. Innamal amal binniya. Deus está jubi boa intenção. Se boa intenção é bom, Deus nos julga através daquele boa intenção. Porque o trabalho que é que eu faço. Mas boa intenção de como eu me se fazer bom trabalho. É que eu não fazer me se fazer suma que eu ensinar. E Deus nos dá de acordo com aquele boa intenção. So para ver aquela, Laylatul Qadr que não falaram de como e uma noite de destino. E uma noite de que por fundação de destino da humanidade, cada caminho que divide anda. E através de sagrado Alcorão, para Alcorão ser no guia na esse mundo. Isso é muito importante. Se Alcorão ser do guia, anta buna anda no caminho certo. Mas se Alcorão que ser do guia, onde que bucana leva a vida de acordo com o ensinamento do sagrado Alcorão, anta bucana beneficia de esse Laylatul Qadr. E bem na essa noite para decidir o destino, para mostrar o destino. E cedo também, coisa que se vê como vou pegar na mão, que cedo Alcorão, vou pegar prática sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mão e dá todo tipo de ensinamento, tudo que é necessário para o bem-estar na esse mundo com outro mundo, budado ela na esse livro. E para ir cedo, guia para todo o tempo. E para esse Alcorão guia para toda a humanidade e para todo o tempo. Só para ver aquela, no divide, presta muito atenção nesses dias, para não poder adorar Deus na melhor maneira, para não poder raça também, com tudo paciência, com tudo vontade, para não poder hoje esse dia sagrado, ou essa noite sagrado, que cedo, Laylatul Qadr, de que naquela noite especial que Deus te abre a porta de céu para receber necessidade de toda a humanidade, de todo pecador, em todo sentido. Vou pedir Deus para Deus poder ser tal. Não pedir Deus nesses dias com mais força para Deus poder ser tal, para poder mudar nossa vida. E não lembrar como mês em junho, coisas que não aprendi nesse mês em junho e coisas que não continuam com ela. Para bem junho e para disciplinar fisicamente, moralmente e espiritualmente. E também está acabando de dar impacto na sociedade onde que não vive, para mostrar como não tem grande responsabilidade perante nas comunidades onde que não vive. Para não poder mudar para positiva. So para ver aquela, não fala, não pega texto, não busca Laylatul Qadr na dias impar, que não opera, que noite são, para não falar que dia que não lê Corão, que dia que não faz zikr lá, que dia que não canta, não. Não esforça, especialmente não falar de dias impares, dias na Islam. E está começando a partir de caída de sol. Agora que sol na caída, se vê como a buna fazia parte de outro dia aqui na B. E que assuma no horários de branco a partir de meia-noite, vou cambiar no outro dia. Ele é assim. So, hora que aquele dias impares chega, não faz mais força, não busca Laylatul Qadr durante aquele dia. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.